Olá, boa tarde. Eu sou Maria Fernanda Violatti, analista de fundos listados da XP, e eu estou aqui hoje no stand da Jive com a Mauá para a gente bater um bate-papo sobre real estate e os fundos da Mauá. Tenho aqui comigo o Bruno Bagnaroli e o Diego Fonseca. Bem-vindo a todos que estão aqui também nos ouvindo e nos acompanhando. E Bruno, conta um pouquinho da sua trajetória, conta um pouquinho de quem é o Bruno no mercado financeiro. Mafê, primeiro, muito obrigado pela apresentação. É uma honra que estar pela primeira vez falando como sócio Jive, né? Sócio nessa grande parceria que a gente tem pela frente. Acho que a minha trajetória, ela se confunde muito com a trajetória da Mauá. É uma empresa que começou atuando bastante no parte de segmentos líquidos e aos poucos ela foi se transformando integralmente numa companhia de ativos alternativos. E aí a gente deságua nos nossos queridíssimos fundos imobiliários, né? Que é um pouco do nosso expertise. A gente tem aí uma trajetória na Mauá de 17 anos e esses 17 anos agora, né, se representaram numa empresa 100% focada e tivemos a felicidade aí, então a felicidade agora de ser sócio do Diego, a gente poder escutar um pouco da trajetória do lado deles e pensar aí como é que a gente vai fazer os próximos passos futuros. Excelente. Diego, conta pra gente um pouquinho também da sua história, um pouquinho até que deve se confundir com a Jive, mas conta mais. Prazer estar aqui contigo, obrigado por estar aqui com a gente prestigiando. É um momento muito legal para a gente, né? Muito importante na história da Jive, da Mauá também, essa nossa associação, essa parceria, essa fusão, como a gente tem dito, são super importantes aqui para a nossa trajetória, porque a gente tem desenhado para o crescimento das empresas. Para nós, para a Jive especificamente, né? É uma trajetória longa, são quase 12 anos de gestora. A gente vem buscando crescer nossa atividade desde o nosso início, com toda a nossa parte de investimento em ativos alternativos, especialmente na parte de créditos, reestruturação, ativos de special opportunities. A gente entrou também na parte de investimentos imobiliários para reestruturação, para recuperação de valor, monetização de ativos mais complexos. A gente também atua bastante na parte de ativos judiciais. Então, na nossa atuação nesse tempo todo, o que a gente veio fazendo foi lidar com ativos mais complexos. O mercado chama de ativos estruturados. Lançamos nosso fundo 1 com capital de terceiros. Depois já tinha 5 anos com a empresa rodando no capital do sócio somente, lá em 2015. Hoje já estamos concluindo o investimento do nosso fundo 3 e a gente desde o ano passado, especialmente com a parceria com a XP, a gente se colocou no desafio de crescer ainda mais e um dos pilares desse crescimento era justamente a combinação com outras gestoras, a gente trazer para dentro de casa outros times, outras pessoas que pudessem somar aqui no expertise, no crescimento das opções de investimento. Para nós, foi justamente o que a gente viu na Mauá, né? Que foi com uma condução muito rápida, uma junção muito legal, muito fácil, uma conversa que se desenrolou muito rapidamente. A gente conseguiu achar neles parceiros que se identificavam muito com a gente, como a gente sempre fala, pensa muito parecido, tem a cultura muito parecida. Dali ficou fácil, ficou uma união fácil. Então a gente hoje está muito feliz porque com as casas juntas a gente passa a ter uma amplitude de investimentos muito maior. Vários tipos de fundos para os investidores, vários tipos de ativos que a gente consegue investir. E a gente entende que tem bastante coisa que vai vir pela frente ainda. Muito bom, uma parceria bem estratégica, né? Com certeza. E assim, quem está nos ouvindo talvez não tenha tanto conhecimento, ou talvez até saiba um pouco da estratégia da Mauá, mas eu particularmente conheço bem, dado que eu sou analista de fundos listados e inclusive tenho fundos da Mauá na minha própria carteira recomendada, o MCCI está na carteira recomendada da XP. Eu queria entender um pouco, Bruno, conta pra gente das estratégias dos fundos que compõem hoje a Mauá e também até para as pessoas saberem, né, em relação à captação, como que está o mercado, enfim. Não, vamos lá. Eu vou falar um pouco, acho que, todos os produtos Mauá, né? A Mauá é uma casa, ela acabou se especializando bastante na parte de crédito estruturado com foco no imobiliário. A gente vem desenvolvendo esse trabalho já há quase 10 anos, focado no real estate. Começamos lá atrás com financiamentos à construção, depois a gente passou a fazer uma parte de financiamento até a pessoa física, né? Através de enfim, estruturas, seja de financiamento de apartamentos, salas comerciais, home equity. Criamos uma grande parceria com um investidor estrangeiro importante, um dos mais importantes do Brasil, né, que investem mais no Brasil. E de lá para cá a gente realmente se tornou uma boutique que faz de tudo no que tange o crédito imobiliário. Então a gente conseguia atingir desde aquele crédito mais high grade, né, o crédito com mais garantia, uma estrutura mais parruda, mais nítida, até aquele crédito já com um pouco de uma cara mais high yield, que geralmente no imobiliário isso aqui se traduz em você atuar ou sem
o completion de uma obra, né? Você precisar financiar uma obra, ou precisar fazer um segmento um pouco diferente, ou uma localização um pouco que sai um pouco do padrão aqui né, Rio-São Paulo, etc. Então a gente se fez uma boutique muito forte nesse aspecto, né, do crédito estruturado, imobiliário, e a gente começou a dar passos aí também para outros clientes, se não os grandes clientes institucionais. Isso começou em 2018, foi quando a gente lançou os nossos grandes fundos imobiliários, né, o MCCI 11, depois seguidamente o MCHF 11. Eles são fundos que eles, como visam justamente o investimento do investidor, né, de varejo. O MCCI é um produto, um fundo high grade, né, ele é um fundo de papel high grade, que lá dentro tem uma diversificação grande de operações e que a gente busca ali sempre trazer o expertise que a gente fazia para os investidores institucionais, a gente tenta traduzir isso para o varejo em todos os nossos produtos. O MCCI acho que é um belo exemplo. Então, das operações, todos os CRIs que você tem dentro do MCCI, mais de 90% foram estruturados, originados, e a Mauá possui mais do que, a Mauá Jive, né, o MCCI possui mais do que 50% do papel. Então isso é muito importante no aspecto de gestão de crédito, porque a gente consegue trazer aquele molho especial que geralmente fica restrito para investidores de varejo, para investidores institucionais, trazer um pouco mais aqui para o varejo. Então o que é isso, né? O trabalho do gestor do fundo de CRI não é simplesmente você ligar num banco, ligar numa corretora e comprar um papel. Se você está fazendo isso, você não está gerando o tal alfa. Então, como é que você gera alfa com o fundo de CRI, né? E a nossa proposta para essa geração é justamente, não é ficar pegando ciclo de mercado, não é ficar pegando oscilações de NTNB ou estar mais alocado no IPCA, no CDI, é seguir a métrica que a gente acredita de um fundo de CRI high grade puro sangue deveria ser. Então a gente tem alocações aqui de longo prazo, duration do fundo é mais longa, eu consigo uma exposição especialmente em IPCA, então é um fundo que é alocado especialmente em IPCA, porque entendo eu que ele tenha um casamento melhor com o imobiliário, então o contrato que é lastro do seu CRI, ele é IPCA, né? E onde a gente acaba gerando alfa é justamente eu estou na rua buscando as operações, eu estou originando, eu estou tendo um pipeline, né, uma coisa que é proprietária nossa, ela não está disponível para outros fundos. A gente cria, a gente passa por todo o processo de estruturação dentro de casa, então, com uma equipe de analistas financeiros, uma equipe de advogados. Então você garante que aquele combinado comercial se torne o papel, e a gente sempre brinca que você pega o devedor, chacoalha, cai uma garantia a mais ali, você agrega na sua operação, você não tem que pagar comissões de intermediação, etc. Então você acaba ficando com um papel que rende mais e é um pouco mais seguro. E especialmente é um papel que é seu. Então a gente compra, casa e fica com ele até o final. Isso é importante porque eu sempre pego meu celular e falo, eu tenho o WhatsApp de todo mundo que... Todos os CRIs do MCCI, eu tenho o WhatsApp de quem é o devedor na outra ponta. Então, se precisar alguma coisa, a gente precisa ter alguma conversa, é uma conversa muito mais direta, não é uma assembleia, etc. Então isso daqui é a nossa maneira de fazer. E acho que eu estou falando tudo isso porque isso casa muito com a maneira que a Jive faz, né, nos próprios fundos dela. Todos os fundos da Jive têm essa característica de ser um grau de customização, né, um grau quase artesanal aqui das operações que você coloca para dentro do produto. E nós, como gestores, o nosso trabalho é ir buscar esse tipo de alfa no mercado. Então, acho que falando um pouquinho aqui da essência da Mauá, se traduzindo nos fundos, né, resumindo tudo que eu falei, a essência da Mauá dentro do imobiliário sempre foi esse crédito estruturado, sempre foi fazer esse trabalho completo para o investidor, de originação, estruturação e gestão, e até o tratamento das coisas que deram se der errado, né, felizmente a gente não tem nada ainda. Isso daqui a gente tenta levar para o varejo. Isso se materializou no MCCI, né, o nosso principal produto. Isso também se materializa no Mauá Capital Hedge Fund, com uma estratégia que vai um pouco além do crédito, que eu comento um pouco depois. Os fundos têm destaque, né, no mercado, estão sempre aí como fundos muito de boa qualidade. Mas falando um pouquinho até dessa, a gente comentou, foi uma decisão estratégica entre essa fusão, né, eu diria. E aí, hoje, oficialmente, as empresas aqui unificadas, apresentadas ao público, eu queria entender um pouco mais, né, os motivos que levaram principalmente a Jive a tomar essa decisão, né, para dar esse passo com a fusão com a Mauá, e também como que fica a empresa unificada, como agora duas se tornam uma, e como fica isso?
Muito legal, vamos lá. É muito bom a gente poder conversar sobre isso, né, de uma maneira agora mais tranquila, né, e aberta, agora que a gente andou com várias coisas aí que uma operação de fusão como essa exigem, né. Acho que o Bruno resumiu super bem, em poucas palavras, e acabou de responder aqui, tem vários elementos da forma como a Mauá desenvolveu sua área imobiliária, como tem sido construído o time, muita liderança do Bruno nesses anos. A gente sempre acompanhou isso. Eu, pessoalmente, o conheço há alguns anos, a gente via, especialmente toda a trajetória do MCCI, como um fundo com bastante consistência, né, e muito preocupado com a qualidade dos seus ativos, né? Então, como é que ele construiu o portfólio, a sua resiliência na entrega de seus rendimentos, sempre muito cuidadoso em relação a toda a questão de mercado, informação, como que calcula, né, as suas questões de exposição e de rendimento mesmo. A gente sempre acompanhou como um dos fundos que era uma referência muito positiva na indústria, com um trabalho muito sério feito por esse time de gestão. E para nós, por que isso chama tanto atenção? Por que é tão positivo? Né? Como a gente vem do mercado mais de stress, do mercado mais complicado, né? A gente sempre fala que a gente vive como gestor das Jive de resolver problemas. Isso é uma verdade. Teve a nossa origem começando comprando créditos inadimplidos, imóveis com problemas, e créditos imobiliários, que também ativos judicializados, especialmente de bancos, de coisas que deram problemas, que não foram pagas, que uma empresa precisa de uma solução. Por exemplo, está numa recuperação judicial, está numa falência, precisava reestruturar aquilo. Para nós, é fundamental você estar dentro de cada operação, dentro de cada transação, participar ativamente, como aquilo vai ser renegociado, que garantias você vai ter, como você vai reperfilar pagamento, como você vai receber alguma coisa em troca de um acordo. É muito nosso dia a dia. A gente não tem operações praticamente na Jive que alguém de mercado trouxe pronta para a gente. Pelo contrário, a gente pega muita coisa que deu problema, talvez até porque ela não foi estruturada adequadamente no começo, tinha algum elemento ali que não funcionou bem, a gente vai reestruturar aquilo para gerar valor. Resolvendo esses problemas, a gente faz uma geração de valor. Então, essa gestão muito ativa, essa forma muito próxima de estar dentro de cada um dos investimentos, como o Bruno bem colocou, a gente acredita que isso é uma filosofia de gestão muito importante, não só para o nosso mercado de distress, de special opportunities, mas como você faz essa gestão de maneira profunda, especialmente quando você fala em fundos de longo prazo. Quando você fala em fundos listados, ou no nosso caso aqui, fundos de 6, 7, 8 anos de prazo, você precisa ter operações que você consegue acompanhar começo, meio e fim e buscar a rentabilidade delas. E além disso, olhando um pouco mais macro para a gestora, a gente, como uma empresa que foi investindo nesses tipos de ativos, uma vertical importantíssima de crédito, uma muito importante de real estate, uma outra de ativos judicializados, e vários outros investimentos que a gente vem fazendo, como tecnologia, alguns ativos pulverizados, a gente tinha definido já que era um movimento importante nosso de expandir a atuação, e para fazer isso a gente acredita muito em ter times bons, pessoas boas com experiência e principalmente com uma cultura muito aderente. E a Mauá estava aqui, de fato, no topo da nossa lista, né? Tinha essa possibilidade de dizer, poxa, é uma casa que a gente admira, parece um DNA parecido, vamos entender isso. Tem a passagem muito legal, o Bruno pode comentar depois, ele estava no evento com o nosso sócio Alexandre e ouviu muita coisa sobre a história da Jive, sobre a cultura da Jive, como a forma que a gente toca partnership, como é que a gente toca investimentos, como é que a gente pensa o mercado, e se identificou demais com aquilo, e daquilo nasceu uma conversa que acelerou super rápido, porque tinha conexão. Então foi uma coisa muito legal para a gente poder juntar isso. E aí na tua pergunta, o que a gente enxerga, né? O mercado, por exemplo, que eles já fazem super bem de fundos listados, ele tem toda uma dinâmica, uma engrenagem, um volume de investidores, um volume de análise, né? Players que são super importantes como você e outros que acompanham diretamente o mercado, estão super próximos. Tem uma dinâmica nesse mercado que não era na nossa, na Jive ainda, mas a gente queria muito estar próximo dele. Então, uma operação de fusão, juntar isso, nossa empresa, como empresa que tem essa experiência, já está rodando, já é uma referência, fazia todo sentido para a gente ganhar essa capacidade. E as equipes juntas, o que a gente vê? Em primeiro lugar, o que eles fazem hoje pelo tipo de ativo, pelo tipo de fundo, pelo tipo de foco de atividade, é uma coisa que a gente praticamente não tinha na Jive. Por outro lado, a gente soma bolsos, né? Você fala, poxa, apareceu um cliente, apareceu ali uma empresa que precisa de uma solução de capital, eu passo a ter, por exemplo, no MCCI ou com outros fundos Mauá, mais opções de trazer soluções que a Jive antes não tinha. E do outro lado também é verdade, se eles têm uma operação, por exemplo, que tem um grau de risco maior para estruturar, pode ser que a gente consiga, no lado da Jive, não só trazer o expertise, mas também trazer capital de fundos nossos que vão se combinar com fundos Mauá, e a gente consegue montar soluções mais completas, trazendo isso, por um lado, do investidor, diferentes tipos de fundos, tem listados, tem abertos, tem fechados, prazos diferentes e graus de risco e retorno também distintos, e para o lado da empresa, do banco, dos credores, enfim, quem precisa de uma solução, a gente passa a ter muito mais do que entregar, vira uma casa que você consegue fazer muito mais coisas juntos. Esse é um pouco da nossa cabeça. Então, é uma junção em que você não tem o famoso overlap, na verdade o time se soma, a gente está mantendo a equipe toda que vem com a gente, juntando,
e muito animados aí que a gente consegue somar muito mais negócio, né? Com certeza aqui o 1 mais 1 dá bastante mais que 3, 4, 5 vezes. Pelo que eu tô ouvindo e tô entendendo, é muita sinergia, hein? Muita. Super. E do lado da Mauá, Bruno? Do lado da Mauá, tudo isso é super válido. Toda essa proximidade, né? Termos negócios que são suficientemente próximos, mas não se sobrepõem. Acho que isso daqui é perfeito. Então, quando você olha esse 1 mais 1 sendo muito maior do que 2, né, 3, 4, 5, acho que é um negócio super tentador. E a gente, querendo ou não, a gente tem hoje um business na Mauá que ele é muito focado, muito nichado, bom, lucrativo. Só que a gente também sempre sonha mais. E quando a gente sonha mais e olha para o tamanho, né, que a Jive é, o que a Jive construiu, e a gente conseguiu se enxergar como mais um propulsor ali do foguete. Então, o foguete, para ir mais longe, ele precisa de mais propulsores. Acho que a gente era um propulsor super adequado. Nosso sonho agora é grande. Acho que a empresa se torna mais completa, né, como o Diego falou. Por esse lado, né, que a gente está trazendo alguns expertise específicos, uma categoria de investidores, né, mais de 100 mil investidores que investem no MCCI, no MCHF. A Mafê, né, colocando a gente na carteira recomendada, que assim, não foi um negócio fácil de conseguir. Então, acho que essa consistência de resultados, esse posicionamento de produto que a gente colocou, ele nos deixa numa posição tão privilegiada quanto poder se tornar aí um propulsor desse foguete. Então, para a gente é maravilhoso. Muito bom. E até aproveitando que você já começou a falar um pouco dos fundos imobiliários, sou suspeita aqui, aqui acompanho isso, respiro fundos imobiliários. Quero te perguntar um pouco mais, até para quem está aqui nos acompanhando, entender melhor sobre os fundos da Mauá e talvez mais especificamente, já comentou o MCCI, o MCHF, contar para a gente um pouco mais, talvez até mesmo da estratégia, para essas pessoas entenderem até questão relacionada com o cenário macro, né, atual. A gente está falando de pressão inflacionária, taxa de juros sempre em patamares elevados. Amanhã a gente tem uma reunião do Copom, provavelmente mais um novo aumento. E como que ficam esses fundos perante esse cenário? E me conta um pouquinho da estratégia que vocês adotam para esses fundos e talvez até o que está almejado, talvez até perspectivas para os fundos. Boa. Completa. Vamos lá. Fala tudo. Eu falo tudo. Eu acho que assim, acho que a audiência acho que é ampla, então eu vou começar um pouco, quem já entende, quem já acompanha a Mafê pode avançar um pouco aqui, acho que falar rapidinho. O conceito de um fundo imobiliário de papel, eu gosto de defendê-lo porque ele é um produto muito vencedor, né? Existem produtos que só voam no momento de pujança, existem produtos que funcionam em todos os momentos do ciclo. A gente conduziu uma análise muito importante que olhou o desempenho dos fundos de CRI, especialmente fundos de CRI mais protegidos, né, os mais high grade, middle risk, em diversos momentos do ciclo. Então, desde 2018, que começou realmente os fundos de CRI ficarem volumosos, e a gente olhou todos os semestres bons, semestres ruins, pandemia, juros subindo, juros caindo. E o resumo do resumo dessa análise é o seguinte: quando tudo vai bem, fundos de CRI vão muito bem também. Não são os primeiros, mas eles são ali no segundo, terceiro lugar. Porque a classe está indo bem. Então, está migrando recursos de fora para dentro da classe de fundos imobiliários. Quando está tudo ruim, geralmente isso implica algumas coisas. Então, o cenário está mais azedo. Então, o pessoal migra de uma carteira mais arriscada, como equity, tijolo, para uma carteira mais protegida, que na cartilha de finanças é a dívida, especialmente a dívida mais segura. E dentro desse conceito, existe uma migração de recursos dentro da classe de fundo imobiliário para fundo de CRI. Então, isso sustenta também o preço de cota. Com um adicional, se está tudo ruim, geralmente a inflação está alta, geralmente o CDI está alto, está subindo. E o que acontece é que os fundos de CRI são diretamente impactados, não é como um fundo de tijolo que demora um pouco mais, né, um ano para você ter uma revisional de contrato. A inflação foi alta 1 mês, 2 meses atrás, esse mês o meu rendimento já é maior, né? O rendimento daquele CRI é maior. Então os fundos de CRI acabam pagando mais dividendo, que foi a dinâmica que a gente assistiu aí nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos. São fundos de papel, foram os que mais distribuíram, hoje estão com dividend yield 13%, 14%, resultante desse negócio. Então, se você olhar, nos momentos que vai tudo ruim, fundo de CRI cai pouco, ou não cai.
Então a gente teve momentos aqui de indústria caindo, e FIX caindo 10, 15%, fundo de CRI 3, 4, 5% para cima. Então a gente gosta muito da classe como produto. Então o produto é bom para o investidor. Eu brinco, todo lugar que eu falo que eu vendo, mando minha avó comprar, minha mãe comprar, meu pai comprar, naquela última vez ele ficou com ciúmes que eu não falei, e ele é o maior comprador. Sempre cita a sua avó. Né? Minha avó sempre fala. E aqui, na verdade, ele é um produto muito bom para termos de gestão de crédito. Como ele é um produto indeterminado, você não tem o pior problema de um gestor de fundo de crédito, que é você conduzir ali o seu passivo e o seu ativo, né? Você não toma o chamado resgate, né? O pessoal chama de ALM na indústria. Então isso permite a gente tomar algumas posições, principalmente de duration mais longa, e você investir em ativos de mais longo prazo. No Brasil, ele te premia para fazer isso. Ele também permite você conduzir e gerir as suas posições de outro jeito. Então, muitas vezes, se você precisa fazer algum tipo de repactuação, uma coisa, isso é muito mais fácil. Ou quando você pega um cenário de credit crunch, né, que o pessoal fala, quando as condições apertam muito rapidamente, muitos fundos de crédito acabam tendo que vender suas posições a qualquer preço. Um fundo de CRI, não. Então, isso facilita muito a vida, isso torna o produto realmente bom, é um produto acessível, é um produto que você consegue comprar um fundo de crédito, um recheio de crédito com cobertura de renda variável. Você consegue ter uma exposição em prêmios mais altos, você não tem essa exposição a risco de passivo e ativo, e ao mesmo tempo o preço da sua cota, aquilo que você vê em tela, ele não oscila tanto. E aí eu caio um pouco para falar o que a gente gosta de fazer no MCCI. Né? O MCCI é um fundo, como eu comentei, high grade, ele busca operações de crédito com bastante garantia. Então 100% das operações de CRI do MCCI, elas possuem garantia real de alienação fiduciária, que é o instrumento que melhor funciona. O Diego conhece mais do que isso que eu aqui no Brasil, para você realmente conseguir tomar o imóvel do cara caso dê algum problema. E a gente busca alavancagens baixas, na casa de 50%, 60%, e cobertura de juros também alta. Então, ou seja, o fluxo, por exemplo, eu tenho um prédio, eu peguei esse prédio como garantia de um CRI, então tem um contrato de aluguel ali, ou contratos de aluguel, eles deveriam gerar pelo menos uma vez e meia tudo aquilo de recursos, tudo aquilo que precisa pagar de parcela para o meu CRI. Então, o que significa? Você, às vezes, se o prédio fica 50% vago, por exemplo, quem perde é o dono do prédio. Quem tem o CRI não perde. Eu estou recebendo, minha gordura diminuiu, mas eu estou recebendo ainda tudo que me é devido. Então, esse tipo de estrutura parruda é o que a gente busca fazer no MCCI. Então, o fundo hoje tem mais de 30 CRIs alocados. A grande maioria é inflação. Então, se você olhar a taxa média da carteira, ela roda próxima de inflação mais 7. Esse é o que eu vislumbro para o MCCI. Para você perguntar para mim hoje, há 2 anos atrás, daqui 2 anos, eu vou falar, o MCCI é um fundo de ter inflação mais 7. A beta alta, quando a beta alta, a gente está conseguindo comprar coisa de inflação mais 9, 10. Quando a beta é muito baixa, a gente está comprando coisa de 6, no mesmo grau de risco. Então, estou sempre olhando ali para o mesmo spread, e na média a gente chega no bom e velho inflação mais 7 aqui no Brasil, que faz o MCCI ter um rendimento hoje, está pagando 1,10 de dividendos. E eu acho que o mais legal, né, já para fechar um pouco do produto, como o Diego comentou, a gente foca muito na estabilidade de distribuição. Então, o MCCI é um produto para ser de longo prazo. Ele tem que se aproveitar dessa dinâmica de crédito que eu estou falando. Então, a gente não faz questão de um mês distribuir 1,50 de dividendos, porque a inflação foi super alta, e no outro mês só distribui 80. Então, a gente tem uma dinâmica aqui, como a matemática de prever as contas, acho que a gente domina bem, a gente consegue fazer uma estabilidade de distribuição. Então, em momentos como agora, que você bem comentou, a gente tem a inflação caindo, provavelmente deflação aí nos próximos meses, a gente está tranquilo em relação à nossa distribuição. Então, a gente vai manter um patamar de distribuição saudável no MCCI, não seremos impactados, isso porque a gente guardou o resultado antes. Então, aquele cotista, que a gente fala, o cotista que tem 10 mil reais no MCCI, ou 100 mil reais no MCCI, ele está recebendo seus R$1.000 por mês, ele é o aluguel dele. Eu não quero que um mês ele receba 1.500 e no outro mês ele não tenha dinheiro para pagar uma conta porque recebeu só 800. E acho que isso traz uma qualidade boa de cotistas para o fundo. O nosso fundo da indústria é um que tem menor volatilidade. Então, ele nunca foi o que negociou a 110, nunca aconteceu, mas ele também nunca negociou a 90. Então, isso traz uma segurança de preservação do capital, que acho que é importante, que a gente gosta. Para mim, esse é o retrato do MCCI. Tá? Eu falo, pô, beleza, e onde é que você extravasa o estresse? Aí a gente tem o MCHF. O MCHF ele é um fundo, é um maior capital hedge fund. Ele também tem um mandato de crédito dentro dele, mas ele pode fazer de tudo. A gente brinca que é o nosso cheque em branco, e acho que é o mais próximo que a gente tem de produtos da Jive. Né? A Jive tem os flagship funds, que são de grandes investidores institucionais. A gente brinca ali um pouco disso com o maior capital hedge fund. Ele também é um fundo listado, MCHF 11, e ele tem um mandato amplo. Ele
pode investir tanto em ativos, ele pode investir em SPS, ele pode investir em papéis, em CRIs, ele pode investir em outros fundos, pode investir em FDICs, ele tem dentro da gama do imobiliário ele pode pisar em qualquer lugar. E com isso a gente acredita que é o fundo que tende a ser descorrelacionado com a indústria. Então, por exemplo, agora a situação está um pouco mais chata, CDI mais alto, inflação alta, o fundo está super alocado em crédito. Se fosse diferente, o fundo estaria super alocado aqui em tijolo, por exemplo. Então, óbvio, nesses momentos de transição, a gente também tem a liberalidade de conseguir fazer uma alocação. Então, por exemplo, o fundo a gente acredita muito, acho que como boa parte da indústria, numa tese de recuperação de preço de alguns fundos de tijolo, especialmente fundos de laje, acho que é um case muito interessante. Então, está na hora de comprar fundo barato. A gente está começando a comprar alguns fundos baratos, mas ao mesmo tempo eu tenho uma fatia muito grande da carteira exposta em crédito, em CRIs mesmo, em fundos de CRI, especialmente um fundo proprietário da própria Mauá, que ninguém tem senão o hedge fund, que é chamado Mauá Capital High Yield. E esse daqui ele gera renda suficiente para a gente também distribuir um bom dividendo. Então, o Mauá Capital Hedge Fund distribuiu 11, já distribuiu 12 centavos, está mais ou menos nesse intervalo. E agora a gente acha que é o momento de conseguir olhar para essa nova classe de fundos, que são os hedge funds, que tendem a ser descorrelacionados, e apostar nelas aí para esse futuro que muito provavelmente vai ensejar um momento de inflação mais arrefecida, que vai ensejar num juros, né, um pouquinho mais controlado, e aí você vai ter uma normalização de algumas coisas que estão anormais hoje no mercado de fundos imobiliários, né? Alguns preços de cota muito descontados, dentro deles o próprio Mauá Capital Hedge Fund, alguns fundos de tijolo, etc. E, finalmente, acho que o humor especial do Mauá Capital Hedge Fund é o mesmo do MCCI, que são as operações proprietárias que a Mauá montou, que a Mauá fez, né, que agora a Mauá Jive vai fazer juntos. É um pouco daquilo que o Diego estava comentando, que coisas que aparecem para a gente consegue resolver e você só encontra no Mauá Hedge Fund. Então, hoje o fundo, o Mauá, ele tem mais ou menos 30% dele, são chamadas operações estruturadas. Então, é esse tipo de investimento. Não é um negócio que eu comprei de um banco, é um negócio que eu fui lá, encontrei o terreno, derrubamos o terreno, montamos um supermercado, fizemos um contrato de locação com uma rede de longo prazo e está ali. Então, tem uma rentabilidade superior porque eu corri todo esse risco. Isso é um exemplo, né, de uma estratégia, uma operação estruturada que está ali inserida no Mauá Capital Hedge Fund, né? Então, tem alguns bons terrenos em São Paulo, de uma incorporadora, um segmento de alta renda, que a gente foi lá com o dinheiro do hedge fund, fez uma permuta financeira nesses terrenos, e esses terrenos vão se tornar incorporações, vão fazer o prédio de alta renda, vão vender apartamentos, vai retornar um retorno acima da média. Então, como se o fundo fosse uma pequena incorporadora. E um pedaço dele, né, cerca de 30%. Então a gente vai fazendo esse equilíbrio entre ter um pedaço de investimentos diretos que te geram mais retorno, mas demoram um pouco mais para render. Enquanto isso, a gente tem uma fatia importante de investir em ativos de renda, sejam CRIs ou sejam outros fundos que geram o dividendo necessário para bancar aqui a viagem até chegar no momento que o fundo matura. Então, o hedge fund é um fundo muito bacana, ele começou no ano passado, hoje ele já está com um patrimônio de uns 350 milhões de reais mais ou menos. E é um fundo que a gente aposta bastante no crescimento, acho que é o futuro da classe de fundos imobiliários, são esses fundos um pouco mais híbridos, tá? Então, acho que o panorama geral aí que eu vejo é isso, de como é que a gente está se posicionando, né, com os nossos dois principais fundos. Acho que a gente... Todo mundo deveria esperar aí novos produtos surgindo, né, principalmente dessa união, e acho que o Diego também tem bastante a complementar, não só dentro da classe de fundos imobiliários, mas também em outras classes de ativo, como FIINFRA, como FIAGRO, como outros fundos com novas classes aqui, que essa união Jive e Mauá consegue fazer, e o mercado ele pede isso, né? Mesmo hoje a gente tendo um ambiente que juros está mais alto, está um pouco mais difícil de captar, a verdade é que produto bom ainda está captando. Teses boas ainda estão captando, né? Então, certamente a gente vai ter bom pipeline aí pela frente, né? Está chegando no final aqui, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Diego. Os fundos da Jive, eles têm na sua carteira um mix muito relevante de ativos do mercado imobiliário, né, chamados principalmente ali distressed. Então, eu queria entender um pouco mais até o que essa fusão entre a Jive e a Mauá ela representa especificamente para o setor aqui de real estate da Jive, na operação e também até relacionado aos times das duas empresas agora em conjunto, o que o investidor ele pode esperar encontrar no mercado com a expertise da Jive e principalmente dessa combinação das duas casas.
Qual é o tipo de produto que agora o investidor ele pode esperar dessa fusão? Eu acho, Mafê, que é importante a gente destacar primeiro o cenário, né? A gente está num momento em que o crédito vai ficando cada vez mais limitado, os bancos segurando bastante novas concessões de crédito, a gente vai vendo as informações públicas, especialmente de Banco Central, você tem uma adaptação, que é óbvio, num momento de juro muito mais alto, você tem uma questão econômica, mais inflação, menos inflação, mas de fato um crescimento sofrendo, você tem uma retração de crédito. A gente já viu esse filme algumas vezes. Então, para nós, num momento como esse, você ter soluções de capital, inclusive mais tolerantes, com mais prazo, tomando mais risco, ajudando projetos, incorporadores, enfim, desenvolvimentos imobiliários a conseguirem chegar no lugar que precisam, a ter suporte de capital, exemplos como o Bruno mesmo acabou de mencionar, é muito importante e tem muito espaço. Então a gente entende que mais fundos preparados para esse tipo de coisa é muito necessário para o mercado. A gente tem aí talvez vários meses, se não talvez 1 ou 2 anos, de tempo em que você vai precisar desse tipo de solução para conseguir suprir o que está aparecendo no mercado. E a gente entende que o mercado de fundos de investimento vai ser fundamental para isso. Na medida que a gente junta as equipes e a gente junta as expertises todas, é muito mais fácil a gente combinar operações. Eu mencionei isso aqui um pouco antes, né? A gente tem às vezes operações em que você consegue combinar na mesma estrutura operações, por exemplo, com um pedaço sênior, um pedaço subordinado, você consegue tranchear risco. E muitas vezes vai ser necessário você alocar isso, parte num fundo que tem risco menor e parte num fundo que consegue ter um prazo maior. Esse tipo de coisa ajuda a gente a conseguir conciliar capital de uma maneira mais eficiente para o investidor e alocar em diferentes fundos. Acho que um ponto muito importante, a gente vem dizendo aqui, quando hoje uma vai olhar uma operação, quando está junto com a gente já começou a testar isso na prática, a gente tem alguns poucos exemplos aqui que a gente já está começando a conversar, a tua propensão de tomar risco se eu precisar executar um ativo, ou que a Jive, por exemplo, já viveu em relação a problemas relativos àquilo, seja no registral, seja executar avaliação fiduciária, qualquer coisa do gênero, é muito mais lógico você ter parceria com o teu sócio convivendo aquilo no dia a dia, você conseguir analisar o risco melhor e alocar aquilo melhor. De uma forma, o contrário também é verdade. Quem está mais acostumado a carregar, por exemplo, operação de CRI por 5, 7, 10 anos, focado no recebimento, a contento, entendendo o rendimento sendo entregue, distribuindo aquilo no fundo, nas cotas, complementa a gente aqui. Então, quando a gente olha isso, o espectro de investimento ele fica muito maior, a gente consegue fazer com que as operações sejam muito mais combináveis aqui. Eu acho que nesse ponto é alguma coisa que a gente espera que aconteça muito bem. Né? A gente tinha, por exemplo, já dentro de casa, um plano para, o Bruno mencionou aqui, você também colocou, o mercado andou para lados importantes ainda no fundo imobiliário, por exemplo, os hedge funds, que tem aparecido agora com esse nome mais claro para o mercado todo, né? Com mais oportunidade de investimento. A gente entende que é uma evolução desse mercado. Interessante ter esse bolso que pode fazer operações mais complexas, mais estruturadas, com maior retorno. A gente estava começando a desenhar o nosso. E a gente entende que é uma solução de capital importante. Parecendo uma operação como a da Mauá, a gente junta as casas, junta as equipes, já tem um fundo hoje rodando. Então a gente pode somar esses times, vamos fazer isso, vamos combinar isso e desenvolver os fundos que estão aparecendo. E eu acho que além disso, olhando para frente, olhando um pouquinho além do imobiliário, sendo breve aqui, mas é importante destacar, a gente na Jive hoje tem uma série de atividades de fato que envolvem créditos, reestruturação, por exemplo, no setor de infraestrutura, muita coisa no agronegócio, a gente já fez bastante coisa no setor, já tem muita coisa, por exemplo, relacionada à fazenda, terras rurais, que a gente vai pegar e vai vender, tem muita experiência nisso tudo. Então, poder trazer uma engrenagem, de novo, acostumada aos fundos isentos, especialmente para o mercado de pessoas físicas, fundos listados combinados com isso, desenvolver produtos juntos, a Mauá já começou isso em infraestrutura, por exemplo, tem muito mais oportunidade para juntar e trazer coisa boa. Pode esperar que a gente em breve vai poder divulgar para vocês aí muito mais coisa, boas oportunidades de investimento para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Já estou curiosa, hein? Esperamos estar nas todas as carteiras recomendadas da Mafê. Com certeza. Essa parte é, com certeza. E só para então a gente finalizar, eu acho que um recado também, o investidor quer saber, depois que teve essa fusão, vai mudar alguma coisa em relação à gestão dos fundos? O que muda? Eu também quero saber, enquanto Claro. aqui ter seus fundos na minha carteira, né? Quero entender. Vem para agregar, tudo vem para agregar. Então, o que acontece agora é que a gente tem muito mais profundidade e musculatura de decisão, de discussão, para poder tomar uma decisão ainda melhor. Então, a gestão dos fundos hoje da Mauá, inclusive, porque, óbvio, existe um prazo tradicional de uma fusão como essa para você unir todas as casas, então a gente até ainda estamos em escritórios distintos, visitando um ao outro. Eu acho que a gestão e a maneira de fazer dos fundos, ela continua a mesma. E a fusão, ela vem justamente para agregar mais operações, mais pipeline, mais inteligência na discussão, mais musculatura para poder tratar
algum problema do dia a dia, ou então deixar uma estrutura ainda mais inteligente, mais rentável. Acho que isso vem acontecer, então o cotista não deveria esperar nenhum tipo de solavanco no que está acontecendo no produto dele, continua tudo absolutamente a mesma coisa, especialmente agora, né, como eu bem mencionei, o MCCI mantém a sua estratégia de estabilidade de distribuição, então vai vir a deflação e vai ter gente que vai apanhar, a gente vai continuar estável. Acho que isso daqui vai dar uma boa visibilidade do produto, então podendo fazer o meu jabá ali, acho que é um ótimo momento de compra, né, para todos os produtos aí da casa. E de novo, essa fusão ela vem para agregar, ela vem para adicionar, vai deixar os fundos ainda mais fortes e não tem mudança nenhuma na maneira de fazer. Muito Foi bom. que atraiu a gente na Mauá, né? Já falei aqui. Então vocês esperem que a gente vai manter esse curso com toda certeza. É isso. Muito bom, muito bom. Acho que a gente está chegando então na reta final do nosso painel aqui, do nosso papo, que foi super legal. Eu acho que eu levo mensagens importantes desse papo, inclusive, olha, acho que essa fusão vai trazer bastante benefícios, acho que acesso também aos mercados, acesso aos produtos diferentes, acho que foi uma mensagem também bem clara, principalmente aqui do lado do Diego. E além de tudo, essa complementariedade dos dois aqui, das duas casas, na expertise das duas casas é algo essencial. Então, quero agradecer aqui ao Bruno e também ao Diego. Muito obrigada, foi excelente o papo. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Mafê. Obrigado, Mafê. Tchau, tchau.